Salve! E aí, já se inscreveu no nosso canal? Curta, compartilhe, participe dos nossos vídeos, recomende a seus amigos e você estará sempre na cara do gol. Hoje chegamos na nossa série As Copas que eu vivi, a Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Se desenhava como uma Copa difícil pelas próprias dificuldades do lugar, pela primeira vez uma Copa do Mundo na África, no continente africano, toda aquela história de Mandela, a maneira como Joanesburgo, como a África do Sul passava por uma grande transformação, havia um certo temor de como os turistas e os jornalistas iriam se movimentar no país. Mas acabou correndo tudo muito bem, a Copa transcorreu de maneira tranquila, com exceção da seleção brasileira. A verdade é que o Brasil, vindo de 2002 com a família escolar e campeão do mundo, 2006 com a abertura à festa em torno de uma seleção cheia de estrelas e que decepcionou, eliminada pela seleção da Holanda nas quartas de final, veio o fechamento. A CBF tirou Parreira e toda a comissão técnica de 2006 da Alemanha e colocou Dunga, que estabeleceu um sistema absolutamente fechado. Não havia entrevistas especiais, entrevistas pessoais de qualquer jornalista ou de qualquer veículo com os jogadores, apenas as entrevistas coletivas e um grande isolamento da imprensa e da torcida dos jogadores. Eles estavam verdadeiramente confinados. E aí a seleção brasileira caminhou para mais um fracasso. Esses são os meus registros fotográficos e escritos, meus cadernos de anotação, minhas súmulas, de todos os jogos que acompanhei. A começar pela preparação da seleção, que começou antes de Joanesburgo. Treinamentos lá em Joanesburgo e depois 2 amistosos no Zimbábue contra a seleção local. O Brasil venceu por 3-0 e depois contra a Tanzânia. O Brasil venceu por 5-1. Ali, o Dunga e Jorginho, seu auxiliar, começavam a preparar a seleção brasileira para a estreia na Copa do Mundo. A seleção tinha alguns nomes de renovação. Michel Bastos na lateral esquerda, Lúcio era o capitão do time, apareceu Felipe Melo no meio do campo, foi a era Felipe Melo, e mais adiante vamos ver como é que essa coisa terminou. Elano no meio campo, Kaká já aparecendo como uma grande estrela, já não mais um jogador emergente, e a era de Robinho se afirmar como o grande jogador, o grande craque da seleção brasileira. Os amistosos, tudo bem, com um detalhe interessante. Assim que a seleção foi fazer os 2 amistosos, o Dunga, a CBF fretou um avião e os jornalistas iam junto com a seleção. Era jogar e voltar num avião fretado de poucos lugares, 100 lugares aproximadamente. Só que Dunga, exigindo a separação total dos jornalistas, o não contato para conversas particulares, fez um isolamento no próprio avião. Do meio para frente era a seleção, do meio para trás ficavam os jornalistas e alguns outros convidados. Uma verdadeira barreira do inferno ali separando jornalistas e jogadores. Esse era o clima que a cada dia ficava pior. Nas coletivas, Dunga estava sempre armado, preparado para rebater perguntas como se estivesse num paredão, sendo permanentemente sabatinado, sendo permanentemente questionado. E não conseguia entender que esse era o papel tranquilo dos jornalistas. Questionar em busca de soluções, em busca de respostas interessantes para o público brasileiro. Veio a estreia em Joanesburgo. Fazia um frio de rachar no Ellis Park, o estádio onde a seleção brasileira estreou. A seleção tinha a sua formação com Júlio César, já então transformado em goleiro titular, Maicon, que ganhava ou disputava a posição com Daniel Alves, Lúcio e Juan na zaga e Michel Bastos de lateral. O meio-campo com Felipe Melo, Gilberto Silva, Elano e Kaká. E o ataque com Robinho e Luiz Fabiano, os 2 atacantes da seleção brasileira, em quem a gente depositava muitas esperanças. Este é o ingresso do jogo da primeira partida no estádio Ellis Park. Como eu disse, fazia um frio de rachar. Quando o jogo terminou, a gente estava na tribuna de imprensa com os pés congelados, as mãos congeladas, duras, terminando o jogo com menos 5 graus de temperatura. E naquela estreia, o Brasil pegou a Coreia do Norte, venceu por 2-1. Nós tínhamos uma foto emblemática, muito amor pela seleção brasileira, como sempre tivemos, e esta era a bandeira nacional que levávamos para o estádio Ellis Park, para onde a seleção brasileira se apresentava e onde ficava a concentração
do nosso time, nossa equipe de transmissão. O Brasil venceu por 2-1, com o primeiro gol marcado pelo Maicon, o segundo pelo Elano, e no finalzinho a Coreia descontou. Toda estreia é assim um pouco difícil, tem um componente do nervosismo da estreia, e o Brasil, mesmo diante de um adversário frágil, venceu apenas por 2-1. Na segunda partida, Costa do Marfim, já um time mais qualificado. O Brasil venceu de novo, 3-1 foi o placar. Nessa partida, ele repetiu a formação, mas já colocando no segundo tempo Daniel Alves, colocando o Ramírez, que era um jogador que entrava constantemente no meio-campo da seleção, para dar um pouco mais de dinâmica de jogo. Luiz Fabiano fez 1-0, ele mesmo 2-0, Elano 3-0, e lá no final o hoje famoso Drogba fez o gol da Costa do Marfim, 3-1 para a seleção brasileira, que foi para a terceira partida contra Portugal, já praticamente com a classificação garantida, e empatou de 0-0. No time de Portugal jogava já Cristiano Ronaldo, o grande craque, mas que ainda não era o melhor jogador do mundo. O Brasil nesse jogo teve Nilmar no ataque no lugar de Robinho, teve Daniel Alves jogando no meio de campo no lugar do Kaká, que ficou poupado do jogo, tinha lá um probleminha e Kaká não pôde jogar. O Brasil empatou de 0-0 com Portugal e se classificou para a fase seguinte. Começava então a fase do mata-mata da Copa do Mundo. Quartas de final da Copa do Mundo. O Brasil tem pela frente a seleção do Chile e está de volta, depois de jogar no Soccer City e na cidade de Durban, volta ao Ellis Park, o local da estreia, o lendário estádio de Joanesburgo. O Brasil enfrenta o Chile de Vidal, de Alexis Sánchez, Bocejur e passa fácil. 3-0 foi o placar. Daniel Alves já tornado titular da seleção brasileira no meio de campo, porque Dunga gostava do desempenho do Maicon. O Brasil fez 1-0 com Juan, gol de cabeça, 2-0 com Luiz Fabiano, ainda no primeiro tempo, e Robinho no final fez 3-0 para a seleção brasileira, passando para as quartas de final da Copa do Mundo. E vem então o confronto com a seleção da Holanda, sempre uma pedra na chuteira da seleção brasileira. E nesse jogo ficou famosa a cabeçada, o choque de cabeça entre Júlio César e Felipe Melo. Felipe Melo, que acabou expulso de campo e prejudicou a seleção brasileira tremendamente. O Brasil até começou bem o jogo, saiu na frente. Logo com 9 minutos, Robinho fez 1-0. Felipe Melo fazia o meio de campo com Gilberto Silva e Daniel Alves. Kaká era o homem de armação, com Luiz Fabiano e Robinho na frente. Mas a seleção holandesa, do Sneijder, do Robben, do Van Persie, fazia uma Copa do Mundo muito boa, foi reagindo na partida. Empatou aos 8 do segundo tempo com o Sneijder e aos 22 o fatídico lance em que Felipe Melo não se entende com Júlio César, os dois se chocam e Sneijder faz de cabeça o gol que acabou sendo da vitória da Holanda e da eliminação do Brasil da Copa do Mundo. Esse jogo foi realizado em Porto Elizabeth, que ficava distante, bastante distante de Joanesburgo, e que obrigava a um grande deslocamento da imprensa e dos torcedores. Me lembro bem que quando o Brasil perdeu, dormiu no hotel no dia seguinte, ou durante a noite, fizemos uma grande vigília na porta da seleção brasileira, esperando a saída do time, para as explicações que nunca vieram, porque Dunga continuava, como teve ao longo de toda a Copa, com o seu tradicional mau humor. E a seleção da Holanda passou à frente, depois nas semifinais ultrapassou o Uruguai, vencendo por 3-2, e chegou à final da Copa, contra a Espanha. Parecia que seria a vez da Holanda, enfim, ser campeã do mundo. Eram duas seleções magníficas. A Holanda do goleiro Stekelenburg, do Van der Wiel, um lateral direito voluntarioso, do Van Bronckhorst, jogando no meio de campo, De Jong, um jogador espetacular, Robben, Sneijder e Kuyt. Esse ataque era sensacional com Van Persie, lá de centroavante, autor daquele gol magnífico feito no Brasil depois, na Copa seguinte. E a Espanha, de Casillas, de Sérgio Ramos, Piqué, era praticamente o time do Barcelona. Xavi Alonso, Busquets, Xavi, Iniesta, uma seleção sensacional. Chegava a hora da verdade e a Espanha acabou superando a Holanda, vencendo por 1-0. O jogo foi até a prorrogação e o gol da vitória, marcado pelo craque Iniesta, aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. E a Espanha se sagrou campeã do mundo. A Holanda ficou mais uma vez na expectativa, na torcida e na possibilidade apenas
de enfim ganhar um título mundial. Esta foi a Copa de 2010 na África do Sul, que com todos os seus problemas se tornou uma Copa que ficou para a história, por ser a primeira Copa no continente africano, mas que não foi para o Brasil uma Copa de grande felicidade no futebol, por causa dos problemas que Dunga causou e outros jogadores também, como Felipe Melo, para o desempenho da seleção brasileira. A próxima Copa é a Copa do Brasil, a Copa de 2014, a última Copa que fiz até hoje. Esta aqui foi a 8ª, vamos para a 9ª Copa no nosso próximo encontro e finalmente vamos preparar o caminho para a Copa do Mundo da Rússia, a minha 10ª Copa do Mundo. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, manifeste a sua opinião. Nós estaremos sempre em nossos encontros, em nossos vídeos que você vai continuar recebendo aqui na Cara do Gol. Até a próxima!